Olá, bom dia. Hoje é dia de análise aos índices europeus, por isso vamos começar com a estrela da Europa, o nosso PSI 20. O PSI 20, como sabem, tem vindo aqui a apresentar uma tendência descendente de médio e longo prazo. Eu tinha deixado aqui durante a semana passada a indicação de termos aqui um suporte bastante importante, sobretudo para uma ótica de curto médio prazo. Se tivéssemos a quebra em baixa desta zona de suporte, poderíamos ter o PSI 20 em problemas imediatos. Tivemos aqui uma tentativa, parecia que haveria uma eventual quebra no dia 1 de dezembro, mas houve uma espetacular em recuperação aqui intraday e o suporte aguentou-se muito bem. Foi de facto uma reação fantástica e isto poderá galvanizar o índice para uma reação de médio prazo. Estou confiante no PSI 20, uma vez mais. Provavelmente dar-lhe aqui um voto de confiança, porque a reação foi bastante interessante, apesar de ter sido feita com volume baixo, e temos alguns títulos no PSI 20 a entrarem numa zona interessante de eventual reação. Como sabem, normalmente os mercados financeiros, sobretudo os mercados financeiros europeus e americanos, geralmente fazem o rally de dezembro. O PSI 20 poderá vir aqui à boleia, a acompanhar esse bom momento, até porque temos tido aqui. Tem sido um índice muito fustigado e, como eu já vos tenho dito desde há algum tempo, acredito que mais cedo ou mais tarde vamos ter aqui algo deste género. Vamos ter aqui, repare-se, aqui em 2007, 2009 tivemos uma queda muito intensa. Nesta altura tivemos uma queda de cerca de 57% e depois, antes da continuação do movimento descendente, tivemos aqui uma reação ascendente de médio prazo, que durou cerca de um ano, penso eu, exatamente, 9 meses e meio, 10 meses, até termos depois novamente a reação descendente. Acredito que poderemos ter algo desse género no PSI 20. Já vamos com um índice bastante castigado. Repare-se, já tivemos cerca de 37% de queda e normalmente estas quedas, sobretudo nos índices, não se dá de forma muito linear. Seria demasiado fácil para quem negocia se as quedas fossem lineares. É muito mais difícil termos uma queda alternada com uma subida para confundir toda a gente. Por isso, eu acredito que mais cedo ou mais tarde tenhamos aqui uma reação que poderá inclusive ir até aos 5.900 pontos, uma reação em forma de tendência secundária, poderá durar entre 3 a 10 meses e, eventualmente, não estou a dizer que aconteça já, mas eventualmente temos aqui a possibilidade dessa reação se dar a partir de já. Continuo a dizer que este suporte, esta zona de suporte, é decisiva para o curto e médio prazo. Se ela for comprometida em baixa, iremos novamente para mínimos, quase certeza, porque este mínimo relativo não é forte o suficiente para aguentar, mas existe uma boa probabilidade de existir aqui uma tendência de reação e irmos, pelo menos, como eu dizia, até aqui aos 5.800, 5.900 pontos e aí sim depois termos um declínio superior. A ver, vamos aquilo que acontecerá. Enfim. Em relação então ao médio e longo prazo, nada a dizer, continua a ser para já a minha referência de médio e longo prazo aqui os 6.100 pontos, por isso tendência descendente para já a médio e longo prazo. Já no curto prazo, vou-lhe dar aqui, como eu dizia no início, o benefício da dúvida, acredito que poderemos ter aqui uma reação e não faço não lhe dou este benefício da dúvida só numa base de crença, dou-lhe porque houve aqui uma reação fantástica à zona de suporte e por isso acredito, com base nesta reação, poderemos ter rapidamente a quebra dos 5.360 pontos em alta, sobretudo se os índices internacionais ajudarem e a ver vamos se este rally não se estende, pelo menos durante mais algum tempo, em forma de tendência secundária. Ora, passando ao DAX. O DAX tinha-me deixado aqui na dúvida no que diz respeito ao curto, médio e a longo prazo. Se recordam, tinha deixado aqui já há cerca de 2, 3 semanas a projeção desta bandeira a partir da quebra, daria aqui a indicação de 10.220 pontos. Na altura parecia quase impossível que essa reação acontecesse. O que é facto é que ela tem vindo a acontecer e estamos muitíssimo próximos deste target. Acredito que lá cheguemos também com base na quebra em alta desta zona de resistência. Estamos já em máximos, o máximo feito com uma quebra em alta numa vela de 2,39% de subida é de facto uma boa reação, um bom sinal. Também já agora uma rápida palavra às palavras de Mário Draghi, que chutou um pouco mais para a frente um eventual QE na Europa. Aparentemente tudo indica que este QE poderá vir mesmo a existir. Se ele existir, vai acontecer exatamente o mesmo que aconteceu nos Estados Unidos. Dificilmente continuaremos ou teremos dúvidas em relação à continuação do bull market se tivermos um estímulo direto aos mercados financeiros. Vamos ver se este QE é feito, se for feito, como é que ele é feito, mas poderá beneficiar sobretudo a banca, por exemplo, e este setor poderá, em certa forma, galvanizar
galvanizar também aqui um pouco os mercados financeiros. A ver, vamos, se houver QE, acho que não há muito por onde pegar, vai haver muito provavelmente uma continuação do bull market. Para já então, e dito isto, não acredito ainda assim que o tenhamos de forma linear, como é óbvio, acredito que vamos ter aqui uma correção um pouco mais um pouco mais severa, digamos assim, até talvez aos 9.400 pontos, porque não se quebra uma zona de lateralização com já algum tempo, cerca de quase um ano, assim de forma linear. Ou pelo menos teremos aqui uma consolidação a posteriori depois da quebra. Esta consolidação que tivemos aqui durante esta semana não foi forte o suficiente. Bem, indo aqui então a médio e longo prazo. Para já, eu tenho que deixar para já a seta de neutralidade, porque acredito que temos de vir novamente cá abaixo e ter uma reação ascendente, mas ainda assim, depois de estarmos em máximos, tenho que lhe dar, como é óbvio, o benefício da dúvida. Não é nenhum um índice que entra em máximos, não pode ficar ainda em máximos históricos, não podemos duvidar do seu bull mode. Por isso, por muito que me custe do ponto de vista fundamental, do ponto de vista técnico, está em máximos, não há nada a dizer. Pelo menos dar-lhe aqui um benefício da dúvida. Já no que diz respeito ao gráfico horário, temos também o índice em máximos, com uma reação depois deste Head and Shoulders Bottom, depois da zona de lateralização, quebra em alta da lateralização, atingimos o target do range e neste momento estamos novamente a fazer uma quebra em alta de uma lateralização. Não vale a pena continuar a testar shorts, pelo menos no DAX, porque o DAX está fortíssimo, como já tínhamos vindo a falar. A fazer um short não seria certamente no DAX, seria por exemplo no CAC, já lá iremos, mas ainda assim, enfim, não há sinais de fraqueza no índice para já. Vamos ver. Neste momento, a zona de referência para o curto prazo é aqui a zona dos 9.845 pontos. Se ela for quebrada em baixa, podemos ter aqui um movimento descendente. Para já, não há qualquer sinal de abrandamento no DAX, também no gráfico horário, por isso, vamos deixar-lhe aqui também o benefício da dúvida no curto prazo, enquanto estes sinais de abrandamento, já que a divergência da semana passada não se confirmou, não vale a pena ficar completamente neutro, tenho que estar neutro ou ascendente para já no DAX. Ora, passando ao CAC. O CAC, ao contrário do DAX, ainda não está em máximos, nem nada que se pareça, continua abaixo da forte zona de resistência, por isso, para já, vou manter aqui a seta descendente no médio e longo prazo, apesar de, sinceramente, me parecer muito difícil que o CAC continue um bear market se o DAX estiver num bull. Será uma questão de tempo, eventualmente, para o CAC ir para máximos, mas também nos poderemos enganar e o DAX ter um falso break ascendente e vir por aí abaixo. Enfim, para já, o que o gráfico nos diz é que o CAC também ainda está negativista. Repare-se, uma quebra em baixa deste mínimo relativo, ainda abaixo do máximo relativo anterior, não há dúvidas, está negativista e está em bear ainda por enquanto. Curto prazo. No curto prazo eu tinha deixado aqui a indicação de tendencialmente descendente, porque tínhamos aqui uma forte divergência no movimento de consolidação e isso poderia indicar que estaríamos perante um movimento de quebra. Eu testei inclusive aqui um short na quebra em baixa deste movimento, foi rapidamente stopado, porque, enfim, o índice está forte, não vale a pena insistir para já nos shorts. Pessoalmente, só pensarei em fazer um short novamente se tivermos sinais óbvios de inversão de tendência, nomeadamente através de um padrão tradicional, ou um Head and Shoulders ou um duplo topo. Aguardei por ele. Tivemos aqui um eventual movimento em Batman que acabou, enfim, se ele tivesse vindo até aqui acima e quebrado depois esta zona de suporte, poderia ser legítimo pensar nele, mas para já de facto talvez tenha sido inclusive da minha parte precipitado tentar shortar o CAC nesta zona. Enfim, faz parte. Foi uma tentativa, foi uma boa tentativa. O CAC neste momento está outra vez em máximos depois da quebra em alta deste range. Vamos ver se ele se aguenta acima desta zona. Se ele se aguentar, se tiver aqui a quebra definitiva, que para já ainda é uma quebra meia tremida, repare-se, se considerarmos aqui o range das velas, ainda estamos na zona de resistência, podemos ter uma vinda até cá abaixo novamente, mas de qualquer forma, esta é a referência. Neste momento no CAC 4.312 pontos, se eles forem quebrados em baixa, vamos ver o que é que acontecerá. Para já então, vou manter a descendência no médio e longo prazo, mas no curto prazo não há sinais descendentes. Vou manter para já a neutralidade, porque continuo bastante desconfiado do CAC, apesar de tecnicamente, enfim, confesso não ter grandes motivos para já para desconfiar. Ainda assim, vou deixar a neutralidade no curto prazo. Por fim, IBEX. IBEX, repare-se, tínhamos falado aqui na semana passada da quebra em alta deste movimento de consolidação. Foi atingido com algum grau de precisão o target desta consolidação. É engraçado
A análise técnica não deixa de nos surpreender. Eventualmente podemos ter aqui, repare-se, no dia em que atingimos o target de forma perfeita, no dia seguinte tivemos uma inversão significativa com uma queda de 2,35%, apesar de depois termos nova recuperação. Estamos aqui agora na resistência que dita o target do padrão, normalmente serve sempre como resistência. Vamos ver como é que a cotação reage para já no curto prazo. Se tiver uma reação em alta, ainda assim vai ter que se bater aqui com os 11.185 pontos, que são a zona de definitiva resistência por marcarem um máximo histórico. Vamos ver como é que o IBEX reage a essa zona. Para já então, médio e longo prazo, enquanto não tivermos a ida para máximos, depois da quebra em baixa deste mínimo, vou manter-me neutro no médio e longo prazo. Já no que diz respeito ao curto prazo, no IBEX, estamos aqui, como se vê, num range de lateralização. Vou manter-me também neutro para já. O IBEX está desinteressante, na minha opinião. Tivemos aqui uma reação ascendente muito pálida, com uma lateralização muito comprida, e depois nova quebra em alta deste movimento de consolidação, nova ida para máximos de curto prazo. Mas depois tivemos aqui logo outra vez novo empate técnico, e isso acaba por ser um pouco... enfim, o índice não tem mostrado sinais de força, por isso, para já, o IBEX, para mim, nem é uma aposta longa, nem uma aposta clara. É um índice que me está a deixar algo duvidoso em relação, tanto em relação à sua performance, como em relação à força das suas reações. Para já, em termos técnicos, não há ainda motivos nem para shortar, nem para entrar longo, por isso, vou-me manter neutro no IBEX para já. Bem, por esta semana então tudo em relação aos índices europeus. Obrigado pela atenção e o resto bom fim de semana, e já agora bom feriado.